Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a Europa e os aspectos socioeconômicos no contexto histórico. Então, vejam só, nós sabemos que a Europa, ela sempre apresentou contextos diferentes entre os seus países. Com a Guerra Fria, que foi um conteúdo que a gente começou a ver na aula passada, essas disparidades, essas desigualdades, elas só fizeram se aprofundar cada vez mais. Então, quando a gente fala em Guerra Fria, a gente não pode esquecer que a Europa ela se tornou bipolar. Ela tinha dois polos, o capitalismo e o socialismo. Então, no lado socialista, nós tínhamos uma população que apresentava uma menor dificuldade, diferença nos aspectos socioeconômicos, porque no socialismo busca-se a igualdade de classes. Essa população também, do lado socialista, ela estava submissa ao governo soviético. Elas faziam tudo que o governo, que o Estado impunha. E essa população também sofria por conta da falta da transparência política. Então, essa população socialista que estava localizada no leste europeu, na Europa Oriental, né? Ela possuía uma ineficiência nos aspectos tecnológicos. Já o lado capitalista, já a população que estava no lado capitalista, que é a Europa Ocidental, ela tinha acesso a muita tecnologia. Apresentava-se uma indústria tecnológica muito eficiente. Então, quando houve a reunificação da Europa, que antes era dividida em lado soviético ou Europa Oriental, que é essa que a gente está vendo aqui no lado mais vermelhinho, e o lado ocidental, que era capitalista, que é essa de azul, a gente passa a observar que houve disparidades no seu contexto populacional. Essa população do lado ocidental, ela cada vez mais crescia no desenvolvimento tecnológico. Já a do lado oriental, ela não tinha acesso a esses bens com uma tecnologia mais avançada. Então, com o final da Guerra Fria, quando houve a queda do Muro de Berlim, quando a Europa ela foi reunificada, essas disparidades entre a mentalidade da população, o nível de vida e a qualidade da força do trabalho, elas passaram a ser uma difícil adaptação entre esses povos. Porque o povo do lado oriental e ocidental passaram a viver num território com as mesmas vigências. Então, a readaptação do lado oriental ao capitalismo, que foi o sistema econômico que saiu como vitorioso, né? No lado capitalista regido pelos Estados Unidos, eles tiveram que cada vez mais se impulsionar e explorar as regiões, as riquezas e infraestruturas que existiam no lado oriental. E como é que eles faziam isso, professora? Como é que passaram a explorar? Começaram pela mão de obra barata e um amplo mercado consumidor. Bens que antes não era possível eles ter acesso, com a queda do Muro de Berlim, com a reunificação da Europa, eles tiveram acesso a esses bens. Então,
os produtos começaram a ser cada vez mais consumidos por uma população que antes não tinha acesso, certo? Então, como essa população ela começou a ter mais acesso a esses produtos desenvolvidos, tecnológicos, a população ela começou a ter outros interesses. Aqui nessa imagem, que também tem no livro de vocês, a gente passa a observar que existe a pirâmide etária da Europa, né? No caso, União Europeia, depois da reunificação, a pirâmide etária de 2016 e uma perspectiva para 2080. Então, nessa pirâmide etária aqui, a gente passa a observar que a população jovem e a idosa, elas são menores do que a população adulta. Quando nós estudamos pirâmide etária, lá no 8º ano, a gente começou a observar que essa classe que fica aqui na base e a que fica no topo são chamadas de classe inativa, que são os idosos aposentados e as crianças. A população ativa é essa que fica no meio, é quem sustenta os inativos. Aqui a gente viu em 2016. Quando a gente passa para 2080, a gente não vê mais um formato que vai se abranger a classe ativa. A gente vê um envelhecimento da população. A gente vê o topo mais largo. Isso nos mostra que essa qualidade de vida, que essa população, ela está tendo mais acesso à saúde e a uma qualidade de vida mais desejada. Então, com essa redução no número de jovens, por conta da diminuição da taxa de fecundidade. Por que, professora, está tendo uma diminuição na taxa de fecundidade? É a mesma coisa a gente dizer que o número médio de filhos por mulher está diminuindo. A mulher, ela está tendo outros acessos. Ela se incorporou no mercado de trabalho, ela está tendo outras prioridades. Então, esse aumento aqui no número de idosos, que é gerado pela expectativa de vida, é uma vitória, é um ponto positivo, mas também é um desafio. Por que um desafio? Porque num futuro bem próximo, né, a gente pode estar tendo um trabalho porque vai haver um déficit no sistema previdenciário. As propostas de elevação da idade mínima para aposentadoria começam a ser revistas. Por isso que está havendo em vários países uma reforma na Previdência. Por que havendo essa reforma na Previdência? Para que as pessoas elas comecem a ter uma vida ativa mais prolongada. Então, se a gente não começa a observar essa deficiência na pirâmide etária de alguns países, a gente está falando agora da Europa porque é o conteúdo que a gente está estudando, mas isso é uma realidade que está acontecendo em vários países do mundo. Essa pirâmide ela está mudando o formato. A gente está tendo um envelhecimento da população. E qual é a classe ativa que vai estar sustentando esses jovens e esses idosos? A gente teria que ter uma classe ativa maior que essa que fica aqui no meio. Então, isso já é um alerta para muitos governantes. E eles já estão começando
a lançar propostas de políticas natalistas para estimular as pessoas a terem mais filhos. Mas cada vez mais a população está adiando a primeira gravidez. Muitas vezes elas evitam de ter 2 filhos, só querem 1. Por quê? Porque as mudanças sociais cada vez mais estão sendo mais drásticas. A desvalorização da vida, a participação da mulher cada vez mais no mercado profissional, a concorrência muito grande no mercado de trabalho e o alto custo de vida. Tudo isso está fazendo com que haja essa transição, essa mudança nos modelos de pirâmides, que a gente muitas vezes acredita que não é nada, que não influencia em nada na nossa vida. Mas isso daqui vem mostrar justamente como estamos vivendo na realidade, tá certo? Quando a gente fala nessa população, cada vez mais os governos estão abrindo as portas para os imigrantes. Então, a Europa, ela sempre foi o destino de muitos imigrantes que vêm refugiados dos seus locais de origem. Essas migrações, muitas vezes, são migrações forçadas. Pessoas que estão vindo fugidos de guerras ou até mesmo em busca de melhores condições de vida, ou por motivos de perseguições por conta de religião, por conta de culturas de sua natureza. Então, com essas imigrações que vêm de todas as partes do mundo para a Europa, por quê? Porque na Europa é um dos ambientes que apresentam melhores condições de vida do mundo. Então, é um destino muito cobiçado pelos imigrantes. Nesse mapinha aqui a gente vê algumas setas que nos mostram de onde eles vêm. Mas se a gente for analisar a fundo, a gente vai estar recebendo imigrantes aí na Europa de todas as partes do mundo. E esse movimento migratório está fazendo com que a xenofobia ela se torne cada vez maior no cenário mundial. Quando a gente fala em xenofobia, nada mais, nada menos é do que a aversão aos imigrantes, aos estrangeiros. As pessoas da Europa muitas vezes acreditam que esses imigrantes são os causadores dos problemas que existem lá. Então, como o crescimento da xenofobia cada vez é maior, o sentimento que pode existir em vários graus de intensidade, desde um simples receio até a formação de grupos que perseguem imigrantes. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, que tem no livro de vocês, é uma charge que vem mostrar justamente isso. Isso é uma charge do governo português, de Portugal, né? Quando ele diz aqui, ó, Portugal aos portugueses. Isso vem mostrar que essas ovelhas negras que estão aqui, ó, são justamente as pessoas, os imigrantes que vêm para Portugal ou para muitos países europeus e que trazem problemas. Que problemas? Eles aqui citam alguns, ó, criminalidade, desemprego, baixos salários, multiculturalismo, subsídio dependência e fronteiras abertas. Mas a imigração nos dias de hoje, cada vez mais ela está tomando um formato diferente. Por quê? Porque justamente essa imagem aqui da pirâmide etária vem mostrar que essa classe ativa ela precisa estar se modificando o quanto antes, porque senão os problemas no futuro vão ser maiores do que se esperam. Então, por hoje,
A gente vai ficando por aqui e nos encontramos na próxima aula. Abraço!